Bom dia a todos os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês, amém? Mais uma semana começando, muitas tarefas, muitas pessoas paradas, mas graças a Deus, Deus estando aí com cada um de nós, amém? Eu queria deixar uma palavra para esse início de semana, para a gente estar levando, guardando no nosso coração. Aqui está em Romanos 12, um versículo muito conhecido por nós. No versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente fala sobre mundo, primeiro a gente tem que definir, porque senão a gente leva para um lado muito religioso. É um pouco difícil essa definição. Bom dia, Tom. Como é que estão as coisas? Deus abençoe. Bom te ver. E quando nós falamos de mundo, o lado religioso fala que a gente precisa sair do mundo, a gente não pode estar passando. Não, você tem que ser separado, aquela coisa toda. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Deus abençoe você aí. Tá lá na Europa. Deus abençoe. Bom ver você aí também. E quando a gente fala de mundo, a gente precisa entender o que é mundo. Nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas. E quando Deus cria o mundo, ele vê que isso é perfeito e ele fala: olha, isso é bom. Então, dentro do mundo existem vários mundos. Então, existe, por exemplo, o mundo animal. Foi Deus que criou e isso é muito bom. Nós temos o mundo vegetal. Foi Deus que criou e isso é muito bom. Nós temos o mundo mineral e Deus que criou e isso é muito bom. Nós temos também o mundo monetário. Tem muita gente que fala dinheiro não é bom. Não tem que ficar preocupando com o dinheiro. Deus que criou e isso é muito bom. A questão do dinheiro é só uma coisa bem superficial. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Mas o dinheiro ele é muito bom. Deus criou. É Ele que faz todas as coisas para você. Então, quando nós entramos nessa questão de mundo, então que mundo é esse aqui que Paulo está falando? Olha, não conforme com esse mundo. Sistema dominado pelo diabo. Esse é o mundo a qual Deus quer que nós não façamos parte dele. E quando nós falamos do sistema criado pelo diabo, o que é esse sistema? É um sistema de mentiras. É a única coisa que o diabo criou, está lá em João 8, daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha por lá. Em João 8 diz, olha, o diabo é o pai da mentira. Essa é a única paternidade dele. Bom dia, Milena. Deus abençoe você e toda a sua família. Essa é a única paternidade a qual o diabo tem. Mentira. O diabo ele é maligno. É assim que a palavra do Senhor nos descreve ele. Ele é maligno. Quer dizer, ele pega a verdade e transforma em mentira. E é isso que ele faz. Ele procura com que nós acreditamos numa mentira baseada na verdade. Foi assim que ele fez lá no começo com Eva. Ele pegou aquilo que Deus colocou para Eva e Adão, transformou em uma mentira e Eva foi na onda dele. Para a gente experimentar o que é bom, perfeito e agradável da vontade de Deus, nós precisamos conhecer Ele.
Como que você vai experimentar o que é o melhor de mim? Você precisa me conhecer. O que é que eu posso te dar de melhor? Você precisa me conhecer. Muitas vezes as pessoas falam que é assim, mais ou menos, que é colocado, né? Deus, um velho de barba branca, com um cajado na mão, sentado num trono, ele vai e coloca mandamentos e que, olha, se você não cumpre esses mandamentos, eu vou espancar você, vou te mandar para o inferno. Infelizmente, nós vemos Deus dessa forma. E Deus não é assim. Na realidade, Ele nos ama. Ele coloca mandamentos não é para que eu seja obrigado a fazer aquilo ali. E simplesmente é para que eu não ande de acordo com o costume do mundo, que é um sistema dominado pelo diabo. Então eu começo a ver as ordenanças de Deus, eu começo a ver aquilo que Deus tem colocado para nós, da forma em que Ele tem pedido para ser feito. E aquilo, a palavra do Senhor, Ele coloca em diversas partes, e você começar a ver isso. A igreja foi fundada lá no Jardim do Éden. A noiva é a igreja de Cristo. E a noiva, ela quer fazer aquilo que o marido gosta, mas ela não faz aquilo que o marido gosta não por uma obrigação, e sim porque ela o ama. Então ela conhece, é por isso que existe todo um processo de namoro, um processo depois de noivado. Por quê? Porque um vai conhecendo o outro, um vai vendo como que o outro é, aquela coisa toda, o que agrada, as coisas que não agrada. Deus, ele não quer uma igreja, uma noiva que é do seu filho Jesus, que cumpre, que fazem essas ordenanças só porque eu vou para o céu. Para quem é casado, imagina eu chegar em casa e eu olhar para minha esposa e falar assim: olha, você fez janta? E ela: ah, eu fiz. Ah, mas por que você fez a janta? Ah, porque, ué, eu não sou casado com você, eu não tenho que fazer janta? Aí eu chego do serviço, aí ela vai me dar um beijo, eu falo: ué, você tá carinhosa, por que você me deu um beijo? Ué, eu sou sua esposa, eu tenho que te dar um beijo, eu tenho que te cumprimentar na hora que você chega. Será que eu, como marido, eu vou gostar de ter uma esposa assim, que ela só faz aquilo que é por uma obrigação? Agora, se eu chego em casa: oi amor, o que você fez hoje aí? Ah, o que você mais gosta, lasanha. Aí eu: por que você fez lasanha hoje? Ah, é porque eu gosto de você, eu sei que você gosta de lasanha. Eu sei que você gosta dessas coisas, eu sei que você gosta desse jeito. Mas você não precisa fazer, não, mas eu faço porque eu te amo. E é assim que Deus nos quer, que a gente cumpra as ordenanças dele, não porque ele deu uma ordem e ele está pronto para te executar. Não, porque ele quer você não fazendo parte de um sistema dominado pelo diabo, e ele quer você o amando cada vez mais. Agora, como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos, então, cumprir tudo aquilo para não fazer parte desse sistema? Em Gálatas 4,19 diz assim: meus filhinhos, para quem sofro trabalhos de parto, até que Cristo seja formado em nós. Formado em nós. Olha como que Paulo, muita gente fala assim: Paulo é um psicopata, né? Eu não gosto muito de Paulo porque ele era muito grosseiro. Claro, ele passou por tanta coisa. Quando ele volta, se você der uma analisada na carta de 1 Coríntios e na carta de 2 Coríntios, você vai ver que 1 Coríntios Paulo chegou e chegou chegando mesmo, e vim fazer a diferença. 16 anos sem ministério, sem fazer nada, e na hora que ele chega, ele vem com força toda e vem batendo em todo mundo e aquela coisa toda. Quando chega a segunda carta em Coríntios, eu acredito que os pastores da igreja de Coríntios devem ter olhado e falado: não, essa carta não é de Paulo. Porque Paulo veio com toda agora uma sabedoria,
todo um amor, todo um carinho com a igreja que não era dele, a igreja de Cristo. Aí Paulo vem com toda aquela serenidade, ainda firme, porque era a essência dele, mas agora de uma forma diferente, mostrando o amor de Deus, mostrando a graça de Deus. E ele mostrava isso de qual forma? Da forma em que nós precisamos conhecer aquele que a gente serve, ensinando a palavra de Deus, mostrando como é que aquele Deus a quem nós servimos nos ama e como é que nós nos amamos a ele também. Jesus ele fala em João 8,32, vou abrir aqui para vocês. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas isso é uma coisa muito global, porque qualquer coisa que você conhece, você está com um problema na rua e você está andando aí no seu carro e o seu carro estraga, o que acontece? Você vai chamar um mecânico. Mas se você conhece de mecânica, pronto, te libertou. Se você está passando mal, o que você vai fazer? Você vai correr para o médico. Mas se você é médico, você mesmo se trata. Quer dizer, te livrou daquela enfermidade. Só que então isso é uma coisa global. Só que Jesus ele estava tentando mostrar como é que a gente ia andar nesse caminho em que ele queria que a gente andasse. E ele fala no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Agora João ele está falando uma fala de Jesus: se pois o Filho vos libertar. Tá, mas qual é a forma do Filho? Em João 1. João 1 diz assim, ó: no princípio, quando fala princípio, princípio de todas as coisas, tudo, antes, nada havia sido formado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem algumas traduções que dizem a palavra, que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo que existe hoje, tudo que você faz, precisa de ter a palavra. Não tem nada que não se faça que não tenha a palavra. Na segunda conotação, seria, nessa que eu li, seria verbo. Então, verbo, não existe nenhuma coisa que você consiga fazer que você não precise de um verbo. Se você tentar formar alguma frase, essa frase ela precisa de um verbo. Verbo. Sem verbo não existe ação. Sem verbo não existe nada em que você possa fazer. E 2 Pedro diz assim: como recém-nascidos, desejai sinceramente o leite puro da palavra, para que você possa crescer. Quem é essa palavra? Quem é essa palavra que Paulo diz aos Galáxios: olha, para que ele seja formado? Quem? Cristo. E Pedro vem falando: como leite, vocês precisam da palavra. Quem é essa palavra? Cristo. Esse é o grande ponto do Evangelho. O problema central é que hoje nós vivemos dividido em direita e esquerda. Está me dando até preguiça de participar do Facebook hoje. Eu mal estou acessando, eu mal estou conseguindo acompanhar, porque infelizmente está ficando muito chato. Nós temos um grupo de direita, nós temos um grupo de esquerda. Nós temos isso dentro da igreja, nós temos um grupo de direita, nós temos um grupo de esquerda. Nós temos isso no comércio, nós temos o grupo de direita, nós temos o grupo de esquerda. Um fica confrontando o outro, um fica colocando os seus ideais. Cada um vem fazendo de uma forma, e se a forma de um não der certo, a do outro... A gente estava vendo... Bom dia, Virgínia. Deus abençoe, saudade de vocês. Carla, bom dia. Nós estávamos vendo aqui com toda essa pandemia, tudo que está acontecendo. A mesma pessoa fala uma coisa, daqui a pouco ela volta na mídia falando outra. Você assiste um canal de televisão, você vai morrer.
Aí você assiste um outro canal de televisão, ele vem te dando esperança, ele vem mostrando para você como é que você tem que fazer, as coisas que você precisa, as precauções que você precisa tomar. Só que nós não estamos baseados no que a mídia diz. A gente não está forjado no que a grande maioria diz, ou o que um governo diz, ou o que um médico diz. Não. Qual é a sua fé? Aonde você deposita a sua esperança? Em Hebreus 12 diz: olhando para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, se você confia em Cristo, olha, há tempo para cada coisa. Eclesiastes diz, olha, tem tempo e tempos. Então você vai ter tempo de chorar, você vai ter tempo de sorrir, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Tudo está debaixo da mão de Deus. Então não importa a forma em que você está vendo essa situação, você precisa de ter esperança. A esperança, ela traz para você perseverança. E essa perseverança traz para você vitórias. Esse é o grande ponto. Mas quando nós temos essa esperança, nós temos a nossa fé, e eu não estou aqui para falar de fé de ninguém, porque é uma coisa que Deus colocou para cada um. Né? Eu costumo sempre falar isso. O primeiro homem, Adão, ele tinha 6 portas de percepção do mundo, né? Que a gente sabe que são os sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato. Então a gente sabe que essa é a nossa percepção do mundo hoje. Só que Adão, ele tinha a mesma percepção do que a gente tem no mundo natural, no mundo espiritual. Ele tinha ele mesmo, ele sentia a presença de Deus, ele via Deus, ele tinha contato com Deus. A partir do momento, esse sentido aí foi cortado. A partir desse momento em que o pecado entrou, ele foi mudado. Aí, quando ele é mudado, Deus coloca em nós a fé. Então, a fé é você crer numa coisa que não existe. É você olhar, e muita gente, eu fico vendo muita gente que fala assim, eu perdi minha fé. Eu sou uma pessoa sem fé. Não, todo mundo tem fé. Você projeta a sua vida para daqui 20 anos. Não, vamos dar um exemplo. Você comprou sua casa. Você foi lá, financiou. Você financiou em 20 anos. Tá, você não sabe se você vai acordar amanhã. E hoje, você levantou ontem, você fez os projetos para o dia de hoje. Hoje eu projetei tudo para levantar e dar uma palavra, aquela coisa toda. Como é feito isso? É através da fé. Isso independe de religião, isso independe de credo, de raça, de qualquer coisa. Deus colocou isso no homem. A diferença é que você pode canalizar isso em Cristo Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E quando nós colocamos a nossa fé, nós mudamos o nosso pensamento, nós somos moldados da forma em que Deus tem para nós. Aí nós vamos sim experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Bom dia, Júnior. Saudade de você. Depois nós vamos bater um papo. Aí nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas pensa nas coisas do alto. Pensa naquilo que Deus tem para você. Pensa da forma em que Deus coloca as coisas para você. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom dia, Rita. Bom você estar aqui assistindo a gente. Deus abençoe. Esse é o ponto central. Quando a gente fala dos mandamentos, qual que é os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo.
Então, quando você faz isso, você cumpre toda a lei. Hoje, quando você pergunta, e aí, como que você ama a Deus? Normalmente as pessoas simplesmente colocam, é não fazer mal pro próximo, é abençoar o próximo, não, isso aí é amar próximo. Nós estamos falando como amar a Deus. A palavra de Deus está aqui. Basta você conhecer. Jesus fala, olha, examinem as Escrituras. Não importa de que religião você é, examinem as Escrituras, porque delas é o reino, e elas de mim testificam. Então quer dizer, Jesus, quando você vai no médico, o que é que você faz no médico? Você chega, fala qual é o seu problema, e o médico vai fazer o quê? Hoje tá mais ou menos assim, né? Você fala um problema, é virose, né? Mas um médico bom, eu lembro minha esposa, foi uma vez que ela estava com um probleminha, nós ficamos quase 2 horas no consultório. Quase 2 horas no consultório. O médico fez exames nela que eu nem acreditei que podia ser feito. Me perdoe. Eu nem acreditei que poderia ser feito. Ele mediu pulsação até no pé dela, para ver como que estava a circulação, tudo. Era um exame de rotina. E isso é que Deus quer que a gente faça com Ele. Examine as Escrituras. Busquem conhecer como que é. Busquem saber quem é esse Deus que você serve. Hoje muitas vezes a gente comenta, a gente está conversando às vezes com algumas pessoas, e pessoas falam assim, mas eu acredito sim. Tá, mas qual é o fundamento disso? Mas é porque eu acredito, pronto, acabou, ninguém muda minha cabeça. Tá, então tudo bem. Ninguém está aqui para mudar a cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para falar sobre as verdades de Deus. E o que nós sabemos de Deus é que Deus nos ama. Hoje nós estamos aí, como voltando, né, um pouquinho dessa pandemia. Existe um medo tomando conta do planeta. Todo mundo cheio de toques, cheio de dedo. Gente, a nossa confiança está em Deus. Não cai uma folha da árvore. Isso não está na Bíblia, não. Tá? Isso está no Alcorão. Mas muita gente coloca, existe o versículo, né, que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Né? Na Bíblia não está escrito desse jeito, mas de fora a fora está falando que tudo está em Deus. E nada foge do controle dele. Agora, vamos aproveitar essa situação. Vamos nos aproximar mais de Deus. Quantas vezes nós procuramos, bom dia Cristina, tudo bem? Como estão as coisas, família? Deus abençoe. Quantas coisas nós queremos fazer e por causa do mundo tão corrido a gente não tem conseguido. E muitas vezes nós temos até uma grande desculpa de até não servir a Deus. Deus deu uma pausa no mundo. Pode ver, o planeta deu uma estagnada, o planeta deu uma parada. Hoje você consegue... Gente, como eu estou amando esse tempinho aí de paralisações. A vida aqui onde nós estamos morando, nos Estados Unidos, ela não parou. Ela deu uma desacelerada. Mas nós estamos curtindo bastante. Nós estamos em uma outra forma de vida, coisa que há muito tempo a gente não tinha. Quantas vezes a gente falava principalmente da nossa filha, queria tanto passar mais tempo com ela, né? A vida é tão corrida, escola o tempo todo, e aquela confusão. E ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa e falei, olha, que gostoso a gente está podendo estar o tempo todo com ela. Aproveitem isso. Deus está fazendo. A gente pode ver pela visão da mídia, né, da direita, da esquerda, o caos. Mas é no meio do caos que Deus veio trazendo uma mudança de vida para cada um. Então aproveitem isso. Olha, se você tem uma mente renovada, você vai ver que hoje você está vivendo o melhor de Deus. Bom dia, tia
Tia Letícia, Deus abençoe. Dá um abraço a todo mundo aí. Então nós vamos ver que hoje nós estamos experimentando o melhor de Deus. Porque Deus, ele criou, a primeira instituição que Deus cria é a família. E a família está toda, cada um pro seu canto. Está toda, cada um fazendo a correria do mundo, está cada um pro seu lado, e isso vai criando os nervosismos, isso vai criando. A gente recebe vários áudios, muitas brincadeiras, e não é porque eu sou pastor, muito menos porque eu sou crente, que eu deixo de rir de muitas coisas. E eu gosto de ver as mães aí desabafando dos filhos. Esses meninos têm que voltar para a escola e já não estou aguentando mais. Aquela coisa toda. É muito engraçado. Mas na realidade, esse é o prazer da vida. Isso é o melhor, porque isso foi uma primeira instituição que Deus criou, foi a família. E isso é ser família. Isso é estar junto. Nós temos amigos, e esses amigos estão sempre ao nosso redor, e está sempre ligando, e está sempre passando uma mensagem, e aquela coisa toda. Salomão diz: quem tem amigos tem tesouros. É o melhor bem, é um bem precioso, né? Não superam filhos, porque filhos Deus coloca como heranças, né? Mas amigos são bens preciosos. Então, a gente, bom dia Priscila, tudo bem? Um abraço aí em todo mundo, Marcelo, Deus abençoe. Então, olha o que Deus está fazendo por causa de uma pandemia mundial. Ele está mostrando que ele é bom. Ele está mostrando qual é o caminho que muitas vezes nós deixamos de seguir. Como é que nós fomos para desbandeirando. Não é que a gente estava errado. Infelizmente o mundo ele caminha assim. E a gente precisa andar de acordo com isso tudo que está acontecendo. Mas Deus ele pega e nos coloca num lugar aonde, olha, vê as coisas que têm valor na sua vida. Muita coisa tem preço. Então a gente corre atrás, mas muita coisa tem valor. E esses valores a gente não pode nunca perder. E Deus, olha, o que é bom, perfeito e agradável. Quer estar na vontade de Deus? Quer receber aquilo que Deus tem de melhor para você? Quer estar naquilo que Deus tem de bom para você? Aquilo que é bom, de agradável para você? Pois é, conheça-o. Como Pedro disse aqui, como recém-nascido, deseja sinceramente um leite materno. Sinceramente, um leite materno. Aquele, olha, eu preciso desse leite, porque aí eu vou poder crescer. Pedro 2,2, dá uma analisada. Você vai ter o melhor de Deus na sua vida. Isso. Canaliza sua fé em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foca nele e as coisas vão começar a andar de acordo com a vontade dele. Quero deixar aqui o último verso, Salmo 23, o salmo conhecido aí mundialmente, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes a gente pensa assim, não, então o Senhor é meu pastor e nada me falta nunca. Não, se a gente olhar por esse lado, a Bíblia mente. Porque quantas vezes nos faltaram as coisas? Quantas vezes nós passamos por situações difíceis? Quantas vezes nós passamos por grandes tribulações? Não é isso que a palavra de Deus está falando. O que Salmo 23 diz, teologicamente correto, é que o Senhor é o nosso pastor e em nada Ele nos faltará. Em absolutamente nada. Ele não nos falta. Não importa a forma em que você está, não importa o deserto que você está passando, não importa a pandemia que o mundo virou, Ele em nada nos falta. É Ele que nos sustenta com a sua mão poderosa. Continue
Continue andando, continue com a fé em Cristo, continue o amando e experimente o melhor dele, mesmo no meio dessa confusão toda. Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Basta você aceitar. Basta você falar assim: eu quero o melhor de Deus para minha vida. Jesus é o melhor de Deus para sua vida. Ele é o verbo, ele é toda a ação que pode acontecer com você. Ele é tudo que vai te impulsionar, ele é tudo que vai fazer você andar, é que você vai progredir. É escada acima, é morro acima, não importa. Vão tentar te parar, as coisas pode atrapalhar, mas ele nunca vai te faltar. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Segue essa semana guardando isso no seu coração. O melhor de Deus para a sua vida está aí. Basta você o conhecer, basta você andar nos caminhos dele, basta você o procurar, basta você querer estar sempre na presença dele, independente do que você pensa, independente da forma que você age. Procure conhecer a Deus, procure conhecer. Como Pedro disse, eu quero repetir, isso é o que me marcou muito quando eu estava estudando. Como um recém-nascido que busca sinceramente, olha que recém-nascido mama o tempo todo, a gente sabe disso. Como um recém-nascido, não é como uma criança, não, como um recém-nascido que busca sinceramente o leite materno. Então, o leite puro da palavra, para que você possa crescer. Olha, é a coisa mais sábia, Pedro aqui falou tudo. Olha, pode perguntar os médicos, entrar na medicina, na pediatria. A única coisa que a criança, um recém-nascido precisa é o leite materno. É isso que Pedro fala. Você, como recém-nascido, busca o leite puro da palavra. E a palavra é Jesus. Você tem tudo. Em Cristo, você é mais do que vencedor. Bom dia, Leandro. Deus te abençoe, primo. Em Cristo, você é mais do que vencedor. Amém? Transforme sua mente. Saia desse mundo, que é o sistema dominado pelo diabo. Não caia na religiosidade, porque a religião, ela coloca um monte de pecado, um monte de regra, e que isso não tem nada a ver com Deus. Isso são doutrinas. Então, você conhecendo a Deus, Jesus é a coisa mais perfeita que pode ter acontecido conosco. Jesus, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pronto, toma o jugo de Jesus. Ele veio com a graça dele sobre nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio para salvar a todos, independente de quem seja, de quem não seja. Ele veio para todos. E o que nós precisamos é fazer isso. Tomar esse jugo dele. Aí você vai experimentar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Agarra essa palavra aí essa semana. Independente do que você está passando, independente do que esteja acontecendo, independente das crises, independente do planeta como que está, se parou, se não parou, quem que é, não importa. Agarre em Jesus, na sua palavra, medite nela e você vai ver que Deus tem o melhor de Deus para sua vida. Guarda essa palavra no coração. Faça como Davi. Cravei a palavra no meu coração para nunca pecar contra ti. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter assistido a cada um aí que esteve aí presente. Que Deus abençoe. Eu vou pedir, se for possível, depois entra lá no meu canal Vida por Amor, registrem lá, coloca lá, se inscreve. Se não tiver, faz uma continha lá no YouTube, pra gente estar podendo postar os vídeos aí ao vivo. Não sei se deu muito certo essa transmissão, é a primeira vez que eu estou fazendo. Né? Eu já estou mais velho para essas coisas e estou fazendo tudo por conta própria. Mas façam isso lá para ajudar, divulguem o máximo que vocês conseguirem. A palavra de Deus, independente de pandemia ou o que for, de distância, ela é pregada a tempo e fora de tempo.
Então, eu agradeço a presença aí de cada um de vocês que passaram. Hoje eu sei que o dia aí com certeza está corrido, então não dá tempo de todo mundo ficar o tempo todo. E mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Palavra para o seu coração e tenha uma vida por amor. Deus abençoe a cada um de vocês, uma semana de vitórias. Um grande abraço. Fiquem na paz.